Não entra, se ensina, fala, mas não entra na cabeça dela. Tenha consciência, meu irmão. A falta desse relacionamento com a Bíblia, esse relacionamento com Deus, dessa comunhão com Deus, dessa meditação na palavra de Deus, você sabe por que você é assim? É porque você depende dos outros. Você depende de templo, você depende de pastor, você depende de bispo para te alimentar, para alimentar você. É uma verdade dura e cruel, mas é verdade. Você já prestou atenção que as pessoas têm medo quando um pastor fala, quando um bispo fala, quando um padre fala? Tem muita gente que morre de medo. A pessoa tem mais medo, tem mais temor de um pastor, de um bispo, de um padre, ou qualquer outra liderança religiosa. Ela tem mais temor de uma pessoa do que Deus. Ela acredita mais no pastor do que em Deus. Exemplo, não deu de você ir na igreja porque você estava, por exemplo, a mulher, eu estava com cólica, eu estava ruim, ou o homem trabalhou muito, estava muito cansado, você estava morto de cansado, seu corpo, você diz, poxa, não dá de eu ir na igreja hoje. Mas se o pastor fala assim, você sabe por que você não foi? Você está mal com Deus, você está fraco, você está caído, você está endemoniado, você está... Meu amigo, você fica desesperado. Aí você fala assim, poxa, eu até li a Bíblia em casa, eu fiz a minha oração em casa. Não, mas não vale. Não é a palavra que você lê, é a palavra que o pastor leu. A que você leu não vale. Não é a oração que você fez na sua casa, tem que ser a oração que foi dirigida pelo pastor, a oração que foi feita no templo. Na sua casa não vale. Então você morre de medo daquilo dali. Então, meu amigo, você tem que ter consciência disso, que o acesso a Deus, quem me deu foi Cristo. Entenda, tem que entrar na sua cabeça isso. Pare de ter medo de pastor, de bispo, de apóstolo, de arcebispo, de cardeal, seja quem for. Tema Deus. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus. Queria até falar mais alguma coisa para vocês aqui, que olha, para você ter uma ideia, é que eu deixei anotado. Martinho Lutero, ele vendo que as missas e que tudo era pregado em latim, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E aí, lá na Alemanha, todos passaram a ter acesso à Bíblia, acesso à palavra de Deus. Já não estava sendo quebrado aquela tese, estava sendo desmontado aquele palco que era só o padre que levava as pessoas até Deus. As pessoas estavam tendo acesso. Hoje, nós não temos a dificuldade que o povo do passado tinha, onde a Bíblia só era em hebraico, em grego e em latim. Não havia em outros idiomas. Hoje está aqui a Bíblia em português, para mim ler, para você ler, para você ter o conhecimento da vontade de Deus. Você tem que aprender a ler a Bíblia. E aprender a ler a Bíblia, pessoal,
sozinho, seu momento com Deus. Aprenda a ler a Bíblia sem ser manipulado por ninguém, sem ser, tipo assim, ensinado por ninguém. Aprenda a ter a sua comunhão com Deus, o seu momento com Deus. Tem coisa que é muito boa você aprender, é legal, é importante. É importante. E mesmo quando alguém lê uma coisa para você, se você tiver o conhecimento, você vai dizer, não, isso daqui está errado. Isso daqui não está certo. Deixa eu ler aqui para ver se concorda com o que está escrito. Aí você vai, isso daqui está errado. Então olha a importância de você ter a sua comunhão com Deus, o seu acesso a Deus. Ninguém é inferior a bispo, ninguém é inferior a pastor, ninguém é inferior a padre, ninguém é inferior a arcebispo, ninguém. Todos nós temos acesso a Deus, todos nós. Então a religião, ela trabalha para tirar o teu acesso a Deus, para fazer você depender do homem, do pastor, do bispo, do arcebispo. Não dependa de ninguém para ter a sua comunhão com Deus. Hoje a gente está no tempo da internet, tem tanta coisa boa para você aprender. O que me libertou da religião, do sistema religioso e do engano, foi eu ler a palavra de Deus. Olha, para você ter uma ideia, eu sei que tem muita gente que me conhece, eu e a minha esposa. Eu fui pastor 13 anos de uma instituição religiosa, onde lá a gente não podia ouvir a pregação de outro pastor. A gente não podia ler livro de outro pastor, de outro bispo. A gente não podia ouvir conselho de outro pastor. Você vai sendo criado assim, ó. E você não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Entendeu? E você é ensinado, olha, o bispo vai vir a direção do bispo. Não é a direção de Deus mais. É a direção do bispo, não é a de Deus. E muitos anos eu vivi nesse engano. Como muitos de vocês, talvez até hoje, estão no engano. Mas eu meditando na palavra de Deus, os meus olhos se abriram e viram, não, tá errado. Eu fiz que nem Martinho Lutero, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado e tá errado. Vai doer, vai sofrer, mas não. Então você tem que se libertar do engano. Só para mim terminar, que eu vou continuar com esse assunto depois. Quando Deus trouxe o povo para o pé do monte, para perto do monte, para Deus falar com eles, o povo não quis escutar Deus. O povo elegeu Moisés como mediador deles. Olha só. Foi aonde houve os mandamentos. Quando Deus apareceu, o povo falou, Moisés, nós não vai lá com ele não. Vai lá, falas tu com ele, ouve tu lá e tu passa para nós. O
povo não quis se relacionar com Deus. Então é normal da gente não querer se relacionar com Deus, não querer ter comunhão com Deus. Eles colocaram Moisés para ser o mediador. Assim como hoje a gente quer colocar alguém entre nós e Deus. Não coloque ninguém. A gente quer alguém para dizer, faz isso, faz aquilo, vai para ali. A gente não quer ser responsável pelos nossos atos. Porque se der errado, você vai... E foi o pastor que mandou você fazer, você vai culpar o pastor. Se der certo, você vai dizer, foi o pastor também, ou você vai trazer a glória para você. A gente sempre quer colocar alguém entre nós e Deus. Sempre vai querer ter alguém entre nós e Deus. Então não permita nada entre você e Deus. Você e eu, nós temos livre acesso a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Tá bom? Então, só para mim terminar, vamos estudar a Bíblia, vamos aprender. Estude aquilo que eu falei para vocês, procure aprender um pouco do romanismo, é muito legal, muito bom. Procure conhecer um pouco da história de Martinho Lutero, que começou a igreja protestante. Não viva cego, não viva sendo guiado pelos outros. É muito importante você ter o conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, escreve aí, escreva a sua mensagem, tire a sua dúvida. A gente vai gravar outro vídeo falando um pouco mais sobre isso, porque esse assunto ele é muito importante. Então, nada entre nós e Deus. Nós temos acesso livre a Deus. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, pessoal.